bandeira e o hino são símbolos nacionais. Há sempre uma atitude de respeito, simples e natural, nascida de nosso amor ao Brasil. Sem qualquer exagero, basta ficar de pé. Os símbolos nacionais pertencem a você. Leve a bandeira no Dia da Pátria. Cante com amor o hino nacional. Às 17 horas de 7 de setembro, vamos festejar o Brasil. O Brasil é feito por nós. Acompanhe os restaurantes brasileiros da República, o general de divisão, comandante militar do Planalto e da 11ª Região Militar. O presidente da República Federativa do Brasil, chegou no lugar, espera. Alô? A Agência Nacional inicia os seus trabalhos de transmissão diretamente de Brasília, do Eixo Rodoviário Sul, transmitindo os mínimos detalhes do desfile militar do dia 7 de setembro, em comemoração aos 154 anos da independência política do Brasil. Após a execução do hino nacional brasileiro, o presidente da República, general Ernesto Geisel, sobe até o palanque oficial, cumprimentando os ministros de Estado e demais autoridades presentes a este desfile militar diretamente do Eixo Rodoviário de Brasília. Após receber as conferências de estilo, Sua Excelência o Presidente da República, general Ernesto Geisel, recebe os cumprimentos dos ministros de Estado. Participam dessa solenidade todos os embaixadores e representantes diplomáticos das nações amigas. Da parte da princesa Dona Leopoldina e do senhor ministro José Bonifácio. De Portugal nada mais temos a esperar, senão escravidão e horrores.
Decida-se, Vossa Alteza, o quanto antes. Porque resoluções e medidas de água morna para nada mais servem. Cada momento perdido é uma desgraça. Só há 2 caminhos a seguir. Partir para Portugal e entregar-se prisioneiro das cortes, ou ficar no Brasil e proclamar a independência. Mande mensageiro para São Paulo, que estropie tantos cavalos quantos forem necessários, mas que entregue o mais rapidamente possível estas mensagens ao príncipe regente. Todos em forma! Sai! Canalhas! Parasitas! Cachorros! O que é que aqueles imbecis estão pensando? Eles querem e terão a sua conta. Em forma! As cortes de Portugal querem nos escravizar. De hoje em diante, as nossas relações estão cortadas. Eu nada mais quero do governo de Lisboa. Nenhum laço nos une mais. Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil. Independência ou morte! Independência ou morte! Semana da Pátria. Vamos comemorar juntos. Darcy Lázaro, o coronel de cavalaria Quema Floriano Aguilar Chagas, chefiando o seu Estado-Maior. O amor à pátria é uma força espiritual armazenada através das gerações. A pátria é a nossa mãe. Iniciado efetivamente o desfile do dia 7 de setembro na capital da República. A abertura está sendo feita pelo senhor general de divisão Darcy Lázaro, comandante militar do Planalto e 11ª Região Militar, comandante-geral do destacamento de Parada. 11ª Região Militar, comandante-geral do destacamento de Parada. Acompanha o general Darcy Lázaro, o coronel de cavalaria e Mariano Floriano Aguilar Chagas, chefiando o seu Estado-Maior. O general de divisão Darcy Lázaro é aspirante da turma de 1900. Se aproximando do palanque oficial. Pelo galgado, todos os postos o comandante de divisão Darcy Lázaro. por merecimento. Conduzidas por cavalarianos do 1º Regimento de Cavalaria de Guardas, os Dragões da Independência desfilam as bandeiras históricas do Brasil. São em número de 8 e se situam na seguinte ordem. Bandeira número 1, Ordem de Cristo, do século XVI. Bandeira número 2, Real de Portugal, século XVII. Bandeira número 3, Principado do Brasil, século XVII. Bandeira 4, Inconfidência Mineira, século XVIII. Instrutor-chefe da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército. Oficial do Gabinete Militar da Presidência da República do governo do presidente Eurico. A bandeira número 5, Reino Unido, século XIX. E a bandeira número 6, Primeiro Império, também século XIX. A bandeira número 7 do Segundo Império, também século XIX. A bandeira número 8, Provisório da República, ainda século XIX. Comandante da Polícia Militar no Estado da Guanabara. Membro do Corpo Permanente da Escola. Dentro de instantes, os senhores verão, no seu vídeo, o desfile das bandeiras históricas. Comandante da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais. Comandante da 8ª Região Militar. Subchefe do Exército do Estado-Maior das Forças Armadas, subchefe do Estado-Maior do Exército, atualmente comandante militar do Planalto e 11ª Região Militar. Conduzidos por... No seu vídeo, o general Darcy Lázaro, comandante do Comando Militar do Planalto e 11ª Região Militar.
número de 8 e se situam na seguinte ordem. Bandeira 1, Ordem de Cristo, do século XVI. A bandeira 2, Real de Portugal, do século XVII. Bandeira 3, Principado do Brasil, do século XVII. Bandeira 4, Inconfidência Mineira, do século XVIII. Bandeira 5, Reino Unido, século XIX. Bandeira 6, Primeiro Império, do século XIX. E bandeira 7, Segundo Império, também do século XIX. E a bandeira 8, Provisório da República, do século XIX. Agora sim, os senhores veem o desfile das bandeiras. São conduzidas por cavalarianos do 1º Regimento de Cavalaria de Guardas, os Dragões da Independência. As bandeiras históricas são em número de 8, conforme já informamos aos senhores. A primeira Ordem de Cristo do século XVI. A número 2, Real de Portugal, século XVII. A 3, Principado do Brasil, século XVII. A bandeira 4, Inconfidência Mineira, século XVIII. A 5, Reino Unido, século XIX. A 6, Primeiro Império, século XIX. A 7, Segundo Império, século XIX. E a 8ª, Provisório da República, também século XIX. Já começa também o desfile aéreo com os aviões Mirage e os Tiger, além dos Hércules KC-130. Agora se aproximando o grupamento de ex-combatentes, precedidos pela banda de música do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Já estão se aproximando os ex-combatentes da Força Aérea, da Força Expedicionária Brasileira FEB, sob o comando do Major Norton Marinho, cujo maior destaque é o estandarte do 5º Exército, oferecido pelo governo dos Estados Unidos da América e que tremulou nos campos da Itália na Segunda Guerra Mundial. O grupamento é formado pelos ex-combatentes do Brasil e por integrantes da Associação dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira. A Segunda Grande Guerra alastrou-se pelo mundo, envolvendo também o Brasil, que, ofendido e ferido por ataques injustos e desumanos, apresentou-se para a luta. O Exército preparou a Força Expedicionária Brasileira. A Marinha ativou missões de patrulhamento nas costas e nos comboios. A Força Aérea Brasileira deslocou para a Itália um grupo de caça e executou permanente vigilância no litoral brasileiro. A Força Expedicionária Brasileira foi organizada em 1943, com uma divisão de infantaria formada pelos 1º Regimento de Infantaria e Regimento Sampaio da Vila Militar, Rio de Janeiro. Pelo 6º Regimento de Infantaria, Regimento Ipiranga de Caçapava, São Paulo. 11º Regimento de Infantaria, Regimento Tiradentes de São João del Rei, Minas Gerais. E ainda por 4 grupos de artilharia, sendo 3 do Rio de Janeiro e 1 de São Paulo. A engenharia foi constituída pelo 9º Batalhão de Engenharia de Mato Grosso. Entre esses heróis anônimos, uns poucos desfilam agora nesta parada militar. Outros trocaram suas vidas pelo desagravo à nação brasileira com sentimento, dor e saudades. Cada um dos homens que desfilam é uma história que compõe uma tradição de feitos gloriosos, orgulho de nossas Forças Armadas. Desfilam hoje, pela primeira vez, com o contingente de ex-combatentes de Brasília, os componentes do 1º Grupo de Caça da FAB, que se cobriu de glórias nos céus da Itália. Fazem-se ainda acompanhar de um pugilo de bravos da FEB, residentes no Paraná. Outros trocaram suas vidas pelo desagravo à nação brasileira, com sentimento, dor e saudades. Cada um dos homens que desfilam é uma história que compõe uma tradição de feitos gloriosos.
desfilam com orgulho. Desfilam hoje pela primeira vez com um contingente de ex-combatentes de Brasília, os componentes do primeiro grupo de caça da FAB. Grupamento de tropas a pé. Seu comandante é o general de brigada Roberto França Domingues, comandante da 3ª Brigada de Infantaria Motorizada. Acompanha o general Roberto França Domingues, o chefe do Estado-Maior da 3ª Brigada de Infantaria e 4 oficiais superiores, respectivamente da Marinha, da... Aproximando-se o grupamento de tropas a pé. Seu comandante é o general de brigada Roberto França Domingues, comandante da 3ª Brigada de Infantaria Motorizada. Acompanham o general Roberto França Domingues, o chefe do Estado-Maior da 3ª Brigada de Infantaria e 4 oficiais superiores, respectivamente da Marinha, da Aeronáutica, do Exército e da Polícia Militar do Distrito Federal. Após o comando que desfila frente ao palanque oficial, o grupamento constituído de subgrupamento da Marinha, subgrupamento da Aeronáutica, subgrupamento do Exército e subgrupamento da Polícia Militar do Distrito Federal. De Cristalina, Goiás, 32º Grupo de Artilharia de Campanha, 16º Batalhão Logístico e o Batalhão de Polícia do Exército de Brasília. O subgrupamento da Polícia Militar do Distrito Federal é constituído por tropas do Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal. O subgrupamento da Marinha é constituído de uma companhia de marinheiros pertencentes ao Comando Naval de Brasília e de um batalhão do Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília. Com a banda de música do Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília, sob comando do capitão de mar e guerra, fuzileiro naval Luiz Carlos da Silva Cantídio. O grupamento de marinheiros e fuzileiros aqui presentes representam tantos outros que a bordo de navios e quartéis garantem a nossa soberania ao largo dos 7.400 quilômetros de litoral e a liberdade do tráfego marítimo no Atlântico Sul. O grupamento de marinha. Desfila agora o grupamento de marinha com a banda de música do grupamento de fuzileiros navais de Brasília, sob o comando do capitão de mar e guerra Luiz Carlos da Silva Cantídio. O grupamento de marinheiros e fuzileiros aqui presentes representam tantos outros que a bordo de navios e quartéis garantem nossa soberania ao largo de 7.400 quilômetros de litoral e a liberdade do tráfego marítimo no Atlântico Sul. O grupamento da Marinha é constituído de uma companhia de marinheiros, pertencentes ao Comando Naval de Brasília e de um batalhão do Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília. A Marinha marcou seu pioneirismo em Brasília com um destacamento de marinheiros e de fuzileiros navais que realizou marcha a pé do Rio de Janeiro a Brasília, aqui acampando na data de sua inauguração. O Corpo de Fuzileiros Navais é originário da Brigada Real de Marinha, criada em Lisboa por alvará de 28 de agosto de 1791. O Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília, unidade subordinada ao Comando Naval de Brasília, tem capacidade de realizar operações ribeirinhas e limitadas operações terrestres de interesse naval. Realiza também o Grupamento de Fuzileiros Navais a segurança dos órgãos do Ministério da Marinha e também a tradicional guarda do Palácio do Itamaraty. Ainda no seu vídeo, o Grupamento de Fuzileiros Navais. A banda de música é do Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília e tem o comando do capitão de mar e guerra Luiz Carlos da Silva Cantídio.
subordinado ao comando naval de Brasília, tem capacidade de realizar operações ribeirinhas e limitar as operações terrestres de interesse naval. Realiza também A Marinha vem desenvolvendo em seus laboratórios pesquisas para aproveitamento das riquezas submersas das costas do Brasil. A Marinha está recebendo em seu quadro complementar universitários para desempenho de funções específicas. Para que haja pátria, é necessário que haja consciência, coesão e disciplina. A Marinha mantém atualizada e em expansão uma rede de faróis e radiofaróis para a segurança da navegação marítima e fluvial. A seguir, teremos o subgrupamento da Aeronáutica, que é constituído de comando, esquadrão de polícia da Aeronáutica, banda de música e um batalhão da Base Aérea de Brasília. a tropa da Aeronáutica é constituída de comando, esquadrão de polícia da Aeronáutica, banda de música e um batalhão da Base Aérea de Brasília. Os soldados que constituem a tropa da Aeronáutica foram incorporados como recrutas no serviço ativo em 13 de julho de 1976, tendo, portanto, apenas 39 dias úteis de instrução militar. Temos aí o último pelotão do grupamento de fuzileiros navais. E já desfilando a Força Aérea Brasileira, representada por tropa do 6º Comando Aéreo Regional e comandada pelo Tenente-Coronel Fernando Souza Machado. A tropa da Aeronáutica é constituída de comando, esquadrão de polícia da Aeronáutica, banda de música e um batalhão da Base Aérea de Brasília. Os soldados que constituem a tropa da Aeronáutica foram incorporados como recrutas no serviço ativo em 13 de julho de 1976. Portanto, apenas 39 dias úteis de instrução militar. O 6º Comando Aéreo Regional foi criado pelo decreto número 73.151, de 12 de novembro de 1973. Nesse decreto ficou estabelecido como finalidade principal dos comandos aéreos regionais o planejamento e execução das missões aéreas de transporte, reconhecimento e ataque em operações táticas independentes, conjuntas ou combinadas, bem como exercer o comando territorial em sua área de jurisdição. O 6º Comar é comandado atualmente pelo Brigadeiro do Ar José Luiz da Fonseca Peon. A primeira unidade do Ministério da Aeronáutica da nova capital foi o Destacamento de Base Aérea de Brasília, criada 27 de novembro de 1957, ficando diretamente subordinada ao gabinete do ministro da Aeronáutica. Em 7 de junho de 1960, através da portaria 398, Gabinete do Ministro, /1, foi organizada a Guarnição de Aeronáutica de Brasília, tendo como consequência a extinção do destacamento de base em 3 de agosto do mesmo ano, por força do decreto número 48.655. O marco histórico da presença da Força Aérea Brasileira no Planalto foi erigido pelo decreto presidencial número 53.079 de 4 de dezembro de 1963, que organizou a Base Aérea de Brasília, fixando para sua ativação a data de 12 de janeiro de 1964. Com a ativação da Base Aérea de Brasília no primeiro dia do ano histórico de 1964, iniciou-se então uma nova fase nos planos de fixação definitiva da aeronáutica no Planalto Central do Brasil. Os fundadores da Base Aérea de Brasília incumbiram-se da ideia de fazer da nova organização a unidade de elite da Força Aérea Brasileira. Esta ideia, cultivada na dedicação de cada um, transformou-se com o passar do tempo em tradição que vem sendo cultuada
com entusiasmo e fé em seu progresso, tornando em realidade o ideal plantado em sua criação. Sobre os ombros do coronel aviador Fred Dahlia Hoffman, atual comandante da base aérea de Brasília, pesa a responsabilidade da segurança das mais importantes operações da Força Aérea Brasileira. Responsabilidade grande, pois na base aérea de Brasília está o Grupo de Transporte Especial. E ao Grupo de Transporte Especial compete o transporte aéreo de Sua Excelência, o senhor Presidente da República, e das mais altas autoridades que dirigem os destinos da pátria. O Esquadrão de Polícia da Aeronáutica, constituído por tropa de elite, é o primeiro esquadrão do gênero criado na aeronáutica e ativado nesta capital em 1964. Ao Esquadrão de Polícia da Aeronáutica são atribuídas missões de polícia educativa, defesa e guarda de próprios nacionais, segurança de aeroportos, defesa aproximada e tropa de achoque. O seu trabalho estende-se a todo o território do 6º Comando Aéreo Regional, zelando intensamente pela ordem e tranquilidade do meio militar, na aeronáutica e prestando irrestrita colaboração às demais forças armadas e auxiliares, entrosadas nas missões mais diversas. Imagens do general Darcy Lázaro, comandante de parada. O Esquadrão de Polícia da Aeronáutica é comandado atualmente pelo Major de Infantaria Alberto de Souza Reis. Já se aproximando do palanque oficial, o grupamento do Batalhão da Guarda Presidencial. Ele é originário do Batalhão do Imperador, o Batalhão da Guarda Presidencial, e herdou daquela legendária unidade as tradições do devotamento à pátria e até mesmo os vistosos uniformes de gala. O Batalhão do Imperador foi criado por decreto datado de 18 de janeiro de 1823, através do qual Sua Majestade Imperial Dom Pedro I constituía uma tropa de elite de sua absoluta confiança. Em cerimônia solene, 800 homens, selecionados pessoalmente por Sua Majestade Imperial Dom Pedro I, prestavam juramento de lealdade ao monarca e o compromisso de sacrificar a própria vida em defesa da pátria. Em forma estava o pavilhão nacional, conduzido por seu porta-bandeira, Tenente Luiz Alves de Lima e Silva, mais tarde o Duque de Caxias, escolhido por suas excelsas virtudes de cidadão e de soldado, patrono do Exército Brasileiro. Assim nasceu o Batalhão do Imperador, transformado em Batalhão de Guardas em 1933, em Batalhão da Guarda Presidencial, ao ser transferido para Brasília em 1960. Na sua missão, compete-lhe o serviço de guarda do Presidente da República e de altas autoridades militares. Os uniformes de gala têm, por fim, recordar as tradições da infantaria brasileira e são usados para prestar honras ao Presidente da República quando compareça em festas ou solenidades oficiais. Também para o serviço de guarda do Presidente da República em dia de festa nacional ou de entrega de credenciais. Para prestar honras aos representantes diplomáticos na entrega de credenciais. Para outras solenidades, quando determinado por autoridade competente. Entre seus incontáveis feitos de bravura e de fidelidade no cumprimento do dever, destacamos as heróicas campanhas nas lutas da independência, como o Batalhão do Imperador, a conduta patriótica na redução do foco comunista irrompido na Praia Vermelha em 1935 e no combate à rebelião integralista em 1938 como batalhão de guardas, e a Presteza Nação em 12 de setembro de 1963 e em 31 de março de 1964 na defesa da democracia e da liberdade do povo brasileiro como batalhão da Guarda Presidencial. Os 800 componentes do grupamento do Batalhão de Guardas da Presidência da República desfilando frente ao palanque oficial. Na parada do dia 7 de setembro, em Brasília, capital do Brasil, que hoje é o aniversariante, o nosso querido Brasil,
que hoje faz 154 anos de independência política. Entre as condecorações que detém, o Batalhão da Guarda Presidencial recebeu as seguintes: Ordem do Mérito Militar, a Ordem do Mérito Aeronáutico, a Ordem do Mérito Jurídico Militar, Ordem de Rio Branco, Medalha de Isabel a Redentora. Comanda o batalhão nesta parada o coronel da Arma de Infantaria, Flamarion Carvalho Oliveira. Ainda desfilando perante o palanque oficial, o Batalhão da Guarda Presidencial. E já se aproximando o 43º Batalhão de Infantaria Motorizado. As origens do 43º Batalhão de Infantaria Motorizada remontam à antiga 11ª Companhia Isolada, que tinha sua sede em Goiás. Esta, por sua vez, transformou-se em 23 de fevereiro de 1915 no 60º Batalhão de Caçadores, com sede na mesma cidade. Mais tarde, o 60º Batalhão de Caçadores foi extinto, dando origem ao 6º Batalhão de Caçadores, que teve sua sede mudada para Ipameri, no estado de Goiás, em 1919. O 43º Batalhão de Infantaria Motorizado, desfilando neste 7 de setembro de 1976, aqui em Brasília, capital da República. Com a decisão de criar um batalhão de infantaria na cidade de Cristalina, em Goiás, foi deslocada em 1º de janeiro de 1971 a 2ª Companhia do 6º Batalhão de Caçadores para Cristalina, em Goiás. De acordo com a Portaria Ministerial número 64, de 29 de dezembro de 1972, foi transformada a partir de 1º de janeiro de 1973 no 43º Batalhão de Infantaria Motorizada. O seu comandante atual é o Coronel de Infantaria Paulo Rocha. O 43º Batalhão de Infantaria Motorizado é a mais recente unidade de infantaria criada no Comando Militar do Planalto e integra a 3ª Brigada de Infantaria Motorizada. Agora já desfilando o 32º Grupo de Artilharia de Campanha. Ele foi criado por decreto presidencial número 48.056, de 6 de abril de 1960, com a denominação de Primeira Bateria Independente de Canhões Automáticos Antiaéreos. Seu primeiro aquartelamento rústico, provisório, de madeira, situado às margens do Lago de Brasília, entre o Palácio da Alvorada e o Brasília Palace Hotel, recebeu a 5 de setembro de 1961 o primeiro escalão da unidade oriundo da Guanabara. Por ocasião da vitoriosa Revolução Democrática de 31 de março de 1964, manteve-se coesa, constituindo-se um fator de ponderável influência no desenlace dos acontecimentos. A 15 de março de 1966, transferiu-se para o seu atual aquartelamento, no setor militar urbano, onde as excelentes instalações permitiram que se estruturasse definitivamente. Passou sucessivamente por várias denominações nestes 14 anos de existência. Primeira Bateria Independente de Canhões Automáticos Antiaéreos 40. 131º Grupo de Canhões Automáticos Antiaéreos 40. 8º Grupo de Artilharia Antiaérea e atualmente o 32º Grupo de Artilharia de Campanha. Está equipada na parte de campanha com os obuseiros de 105 mm M1A3 ponto para defesa contra ataques aéreos. Possui canhões de 40 mm e metralhadoras de calibre .50.
Para o reboque de todo esse material, são empregadas viaturas de fabricação nacional. O seu atual comandante é o coronel da Arma de Artilharia, Luiz Guilherme Bastos Sodré de Castro. Se quisermos fazer do Brasil uma grande pátria, firmemos no brasileiro o conceito de civismo, vitalizando e fortalecendo na consciência nacional. Agora, o 16º Batalhão Logístico, que é comandado pelo Tenente-Coronel da Arma de Infantaria, Edgar da Silva Pingarilho Filho. O 16º Batalhão Logístico, criado em 1973, por transformação da 131ª Companhia de Apoio de Material Bélico, tem suas origens nas seguintes organizações militares. 4º Pelotão de Manutenção de Apoio, 131ª Companhia de Apoio de Material Bélico e, finalmente, 16º Batalhão Logístico. Unidade recém-transformada é constituída de 3 companhias. Companhia de Comando, Companhia de Intendência, Companhia de Manutenção e um pelotão de saúde. A criação do 16º Batalhão Logístico teve em mira proporcionar apoio logístico à 3ª Brigada de Infantaria Motorizada. Em tempos de paz, no entanto, a sua missão principal é dar apoio logístico a todas as organizações militares do Comando Militar do Planalto e da 11ª Região Militar. E como missão complementar, apoiar em manutenção e suprimento de material, moto e armamento a todos os órgãos do Exército sediados na área de responsabilidade do Comando Militar do Planalto. Já desfila perante o palanque oficial o Batalhão de Polícia do Exército de Brasília. Ele é comandado pelo Coronel Gastão Fu, da Arma de Infantaria. Desde os mais remotos tempos, a manutenção da disciplina nos exércitos exigiu a designação de unidades especiais com essa finalidade. A Polícia do Exército, na sua forma atual, surgiu com a Força Expedicionária Brasileira na campanha da Itália. E os serviços prestados ao Exército e ao Brasil na guerra e na paz deram a essa tropa a fama que com justiça ostenta. O Batalhão de Polícia do Exército de Brasília é uma unidade que tem suas raízes na criação de Brasília, quando, no Planalto Central, foram erigidos os primeiros alicerces para a construção da nova capital. E é a única unidade do Exército que tem o nome da cidade incluída em sua denominação. O Batalhão de Polícia do Exército de Brasília é uma unidade de choque. E para isso, seus homens recebem uma instrução primorosa, que compreende desde a ginástica comum às instruções técnicas, tais como perícia e investigação criminal, controle de trânsito de viaturas militares e debelação de tumultos, policiamento de pessoal e controle de movimento de pessoas, proteção e segurança de dignatários. A bandeira nacional do batalhão foi distinguida pelo governo do Distrito Federal com as insígnias da Ordem do Mérito de Brasília, em reconhecimento aos assinalados serviços prestados pelo batalhão à cidade. Posteriormente, em decreto de 14 de agosto de 1973, o excelentíssimo senhor presidente da República concedeu-lhe a insígnia da Ordem do Mérito Militar. Seu terceiro galardão concedeu-lhe o presidente da República na qualidade de grão-mestre das ordens brasileiras. Resolveu apor sobre a mesma as insígnias da Ordem do Rio Branco. Imagens para todo o Brasil do desfile militar do dia 7 de setembro na capital da República. Todo exército vale o que valem seus homens. Os mais arrojados projetos, os mais aperfeiçoados engenhos, as mais eficientes armas que a inteligência possa produzir, pouco servirão se não estiverem a serviço de homens capacitados física, técnica e moralmente. Já em seus vídeos,
o subgrupamento da Polícia Militar do Distrito Federal. Precede o subgrupamento a banda de música da Polícia Militar aqui do Distrito Federal. O subgrupamento é comandado pelo tenente-coronel Newton Queiroz Actis. Com a vinda de Dom João VI para a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, pôde esta cidade desfrutar de uma nova forma de policiamento, alguns anos antes instituída na capital do reino. Foi a 13 de maio de 1809, por decreto, criada a Divisão Militar da Guarda Real de Polícia, tendo sido designado como comandante o coronel de linha José Maria Rabelo. Imagens do palanque oficial, onde se encontra Sua Excelência, o presidente Ernesto Geisel. Durante o tempo do vice-reinado, Império e República, a Polícia Militar teve as seguintes denominações: Divisão Militar da Guarda Real de Polícia, Corpo de Guardas Municipais Permanentes, Corpo Policial da Corte, Corpo Militar da Polícia da Corte, Corpo Militar da Polícia do Município Neutro, Regimento Policial da Capital Federal, Brigada Policial da Capital Federal, Força Policial da Capital Federal, Brigada Policial do Distrito Federal e, finalmente, Polícia Militar do Distrito Federal, pelo decreto de 1º de dezembro de 1919. Em 1966, chegavam a Brasília os primeiros componentes da Polícia Militar do Distrito Federal. Ao longo de seus 167 anos de existência, a Polícia Militar vem se dedicando a manter a ordem e a segurança da capital federal. A hoje Polícia Militar do Distrito Federal teve, entre outros comandantes, o Tenente-Coronel Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, Coronel Antônio Sampaio e o General de Brigada Hermes da Fonseca. O seu atual comandante é o Coronel Atahualpa de Albuquerque. Teve a Polícia Militar as seguintes denominações: Divisão Militar da Guarda Real de Polícia, Corpo de Guardas Municipais Permanentes, Corpo Policial da Corte, Corpo Militar da Polícia da Corte, Corpo Militar da Polícia do Município. Ainda desfilando no eixo rodoviário sul em Brasília, os componentes da Polícia Militar do Distrito Federal. A antiga Divisão Militar da Guarda Real de Polícia. Do decreto de 1º de dezembro de 1919. Em 1966, chegaram a Brasília os primeiros componentes da Polícia Militar do Distrito Federal. Ao longo dos seus 167 anos de existência, a Polícia Militar vem dedicando a manter a ordem e a segurança na capital federal. A hoje, Polícia Militar do Distrito Federal teve, entre outros comandantes, o Tenente-Coronel Luiz Alves de Lima e Silva, do Duque de Caxias, Coronel Antônio Sampaio e General de Brigada Hermes da Fonseca. Seu atual comandante é o Coronel Atahualpa de Albuquerque. Aí está o pelotão de choque da Polícia Militar do Distrito Federal. São os cães abestrados da Polícia Militar que ajudam no policiamento. Aproxima-se o grupamento mecanizado, constituído pelo 11º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado. O seu comandante é o Major de Cavalaria Jaime Teles Cabral. Criado pelo decreto 5.246, de 11 de dezembro. Já se aproximando o grupamento mecanizado, constituído pelo 11º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado. Seu comandante é o Major de Cavalaria Jaime Teles Cabral.
Criado pelo Decreto 5.246, de 11 de dezembro de 1963, e Portaria Ministerial Reservada número 87, de 25 de setembro de 1963, com pessoal e material originário do então Regimento de Reconhecimento Mecanizado da antiga Divisão Blindada do Estado da Guanabara, o primeiro Esquadrão Independente de Reconhecimento Mecanizado teve como sede Brasília, Distrito Federal, sendo subordinado ao Comando Militar do Planalto e 11ª Região Militar. A 25 de março de 1964, transferiu-se para o quartelamento do 1º Regimento de Cavalaria de Guardas, ainda em fase de construção. Com a criação do escalão avançado do 1º Regimento de Cavalaria de Guardas, o 1º Esquadrão Independente de Reconhecimento Mecanizado foi incorporado àquela unidade como 1º Esquadrão de Reconhecimento Mecanizado, perdendo dessa forma sua autonomia administrativa. Com a extinção do escalão avançado do 1º RCG e a vinda do Regimento Dragões da Independência para Brasília, o 1º Esquadrão de Reconhecimento Mecanizado é desmembrado e transformado no atual 11º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado, tendo ocupado seu aquartelamento em 1º de janeiro de 1968. Entre seus feitos, no Palácio e no Planalto Central, podemos destacar: tomou parte ativa da repressão ao movimento insurreto de 12 de setembro de 1963, quando somente com a presença de seus carros de combate, sem disparar um único tiro, colaborou decisivamente no restabelecimento da ordem pública na capital federal. A 31 de março de 1964, colaborou de forma decisiva para a segurança e a manutenção da ordem pública na capital federal. Em abril de 1964, realizou demonstração de força pelas ruas da capital da República. A 25 de novembro de 64, participou da intervenção no estado de Goiás, garantindo a ordem em Goiânia, quando foi cumprida mais uma etapa da ação saneadora da Revolução de 31 de março de 64. O 11º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado é a primeira unidade do Exército Brasileiro a estar equipada com material de fabricação nacional, recebendo inicialmente os carros de combates Cascavel e agora o carro blindado transporte pessoal Urutu. O seu comandante é o Major da Arma de Cavalaria, Jaime Teles Cabral. Na ordem dos desfiles, o carro de reconhecimento médio, Cascavel, desenvolvido pela Engenharia Militar, conjuntamente com a indústria civil, é uma viatura blindada de reconhecimento capaz de operar contra material blindado. Caracteriza-se por uma alta mobilidade no terreno, assegurada por elevados ângulos de entrada e saída e pela suspensão do tipo boomerang. É armada de canhão de 50 milímetros, cuja produção no país está sendo implantada. A proteção é assegurada por blindagem mista. A autonomia da ordem de 600 quilômetros e todos os pneus à prova de bala são provenientes da indústria nacional. Alguns exércitos de países estrangeiros já estão dotados com o carro Cascavel. Este é o carro de combate leve X1A1, derivado do carro X1, com modificações na suspensão e na capacidade de munição embarcada. Este blindado é o resultado de um trabalho a longo termo entre a engenharia do Exército e a indústria nacional. Tem autonomia de 500 quilômetros, está armado com canhão de 90 milímetros, bem como metralhadoras auxiliares e com lançadores de granadas para a proteção fumígena. O equipamento eletrônico de bordo é inteiramente de produção nacional. Esta é a plataforma tripla autopropulsora para foguete X-40. Resultado de um trabalho conjunto entre a engenharia militar e empresas civis, constitui-se em um membro da família de viaturas baseadas no chassi do carro de combate X1. Proporciona à artilharia uma plataforma de alta mobilidade para o lançamento do foguete balístico X-40, com alcance de 70 quilômetros e produção inteiramente nacionalizada.
Já o veículo blindado lançador de pontes é um engenho importante nos exércitos modernos e necessita de aprimorada tecnologia para a realização. Desenvolvido pela Engenharia Militar, em colaboração com a indústria nacional, utiliza como viatura um chassi de carro de combate nacional X1 e permite lançar ou recolher, sem desembarque da tripulação, um tabuleiro de ponte de 10 metros, capaz de suportar cargas de 25 toneladas. As operações são efetuadas por acionamento hidráulico. No seu vídeo, mais uma vez, o general Darcy Lázaro, comandante militar do Planalto e comandante desta solenidade militar. O futuro do Brasil está em nós, na medida que o soubermos conduzir à ordem e ao progresso. Feliz a pátria da qual todos podem afirmar: aqui não há analfabetos. Aguarda-se agora o grupamento hipomóvel que encerra esta solenidade militar. Aproxima-se agora o grupamento hipomóvel constituído pelo 1º Regimento de Cavalaria de Guardas, Dragões da Independência. Já no seu vídeo, um dos mais belos espetáculos de solenidades militares. Presença obrigatória em todas as cerimônias militares. O 1º Regimento de Cavalaria de Guardas, Dragões da Independência, atualmente comandado pelo coronel da Arma de Cavalaria Armando Luiz Malan de Paiva Chaves, foi criado em 13 de maio de 1808 por Dom João VI, então príncipe regente, e teve como primeiro comandante o coronel Francisco de Paula Magesse Tavares de Carvalho, barão de Vila Bela. Durante sua existência, o regimento teve diversas denominações, entre as quais 1º Regimento de Cavalaria do Exército, 1º Regimento de Cavalaria Ligeira, 1º Regimento de Cavalaria, 1º Regimento de Cavalaria Divisionária e, finalmente, 1º Regimento de Cavalaria de Guardas. Em todas as ações nas quais esteve empenhado, sempre fez jus aos mais exaltados elogios pela bravura, pela destreza e pela disciplina. Durante o Império e a República, desempenhou missões no sul, no norte e no centro do país. Quando da proclamação da República em 1889, um alferes do regimento cedeu um cavalo baio ao Marechal Deodoro. Montado nele, o Marechal proclamou a República e transpôs os portões do Ministério da Guerra. Em homenagem a este ato, o regimento conserva até hoje como montada de seu comandante o baio de número 6. Em 1º de janeiro de 1968, os Dragões da Independência tiveram oficialmente sua transferência para Brasília. A sua missão específica é guardar os palácios do Planalto e Alvorada, o Congresso Nacional, e fazer escoltas e guardas de honra, continuando no Planalto Central as tradições da legendária e morredora Arma de Osório. Um belo espetáculo em seu vídeo. A presença do 1º Regimento de Cavalaria de Guardas, Dragões da Independência. Uma grande nação surge do espírito de um povo que sabe querer e desejar com vigor. O Exército sempre se alinhou entre os primeiros que socorrem as populações atingidas pelas calamidades. Seus quartéis se abrem para receber os desabrigados e para deixar sair as esquadras de socorros, participando do sofrimento do povo. O amor à pátria é uma força espiritual armazenada através das gerações. A pátria é a nossa mãe. Para que haja pátria, é necessário que haja consciência, coesão e disciplina. Agora, o general Darcy Lázaro aproxima-se do palanque oficial. Aproxima-se a cavalo o excelentíssimo senhor general de divisão Darcy Lázaro, comandante militar do Planalto, 11ª Legião Militar, comandante-geral do destacamento de Pará. Apresentou-se a sua excelência presidente da República, o general Ernesto Geisel. Acompanha o general Darcy Lázaro, o coronel de cavalaria, Floriano Aguiar.
General Chagas, chefiando o seu Estado-Maior. General Darcy Lázaro se apresentou ao presidente da República, General Ernesto Geisel, neste final de desfile do dia 7 de setembro, quando nós, brasileiros, estamos comemorando o aniversário do Brasil, os 154 anos da nossa independência política. Sua Excelência, o presidente Ernesto Geisel, despede-se das demais autoridades presentes à solenidade, a fim de embarcar em seu veículo e se dirigir à Granja do Riacho Fundo. Em seguida também deixarão o palanque oficial os ministros de Estado, o governador Elmo Cerejo Farias do Distrito Federal e demais autoridades civis e militares aqui presentes. Dona Lucy Geisel se despedindo, Amália Lucy também, do chanceler Azeredo da Silveira, para acompanhar o presidente da República até a Granja do Riacho Fundo, onde passa este feriado. Instantes finais dessa transmissão que fazemos diretamente de Brasília, do desfile militar do dia 7 de setembro de 1976. Dentro de mais alguns instantes, Sua Excelência o Presidente da República, após despedir-se das autoridades presentes, se dirigirá até o seu veículo. São prestadas agora as honras militares ao chefe do governo. Executado o hino nacional, Sua Excelência, o Presidente da República, apresenta suas despedidas aos ministros militares. As verdadeiras bases de uma nação estão na união de todos, dentro de um ideal comum.
Os que sabem dar a verdade à sua pátria não adulam, não a iludem, mas gritam-lhe: se és pobre, trabalha; se és ignorante, estuda; se és fraca, arma-te. Deixa o local dessa cerimônia o presidente Ernesto Geisel e sua esposa. Meu Brasil, eu gosto de você. Quero cantar ao mundo inteiro a alegria de ser brasileiro. Conte comigo, Brasil, acima de tudo brasileiro. Oh, meu Brasil, eu gosto de você. Quero cantar ao mundo inteiro a alegria de ser brasileiro. Conte comigo, Brasil, acima de tudo brasileiro. Conte comigo, Brasil, acima de tudo. Comemore o Dia da Independência.